Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum, e celebramos a festa dos apóstolos São Simão e São Judas, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. São Simão era conhecido como Simão o Cananeu ou Simão o Zelote. Ele é um dos apóstolos de Jesus mencionados no Novo Testamento. O fato de ter Zelote e Cananeu associados ao seu nome era para distingui-lo de Simão Pedro. Embora a tradição a respeito de Simão seja bastante vaga, sabemos que ele foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Desse modo, desempenhou um papel importante em seguir e servir a Jesus. São Judas Tadeu, em um contexto onde havia 2 apóstolos com este mesmo nome, Judas Tadeu é frequentemente menos conhecido, embora seja algumas vezes confundido com Judas Iscariotes, o traidor. A linhagem de São Judas é traçada com maior clareza na Bíblia. De acordo com as Escrituras, o pai de São Judas Tadeu era Alfeu, irmão de São José, o pai adotivo de Jesus. Além disso, a mãe de São Judas Tadeu, Maria de Cleofas, era prima da Virgem Maria. Esses laços familiares aproximaram este apóstolo do Salvador de uma maneira única. São Simão e São Judas pregaram o Evangelho e converteram dezenas de milhares de pessoas e batizaram muitos até o dia derradeiro em que derramaram seu sangue pelo reino de Deus. São Simão e São Judas Tadeu aparecem lado a lado na lista dos apóstolos do Novo Testamento. Eles evangelizaram juntos a região da Pérsia. São Simão e São Judas Tadeu teriam sido martirizados e enterrados em Suanir, na Pérsia, após pregarem na região. Depois de algum tempo, seus corpos foram transladados para a Basílica de São Pedro, em Roma, onde estão até hoje. Além disso, a Igreja celebra São Simão e São Judas Tadeu no mesmo dia 28 de outubro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho desse dia, ressalto 3 pontos importantes que estão intimamente ligados: a oração de Jesus, a convocação dos 12 apóstolos e os efeitos da oração. Em primeiro lugar, São Lucas relata que Jesus subiu à montanha e passou a noite inteira em oração. Talvez o valor dessa informação pode escapar do nosso campo de visão, da fé, se fizermos uma leitura desatenta ou julgar que seja óbvio demais o que ele quer dizer. Precisamos ser homens e mulheres de oração, e para termos qualidade na nossa oração, é preciso um ambiente que favoreça a prática oracional. Portanto,
Considere o lugar onde você reza. Outro ponto é refletir sobre o tempo da sua oração. Não existe um protocolo cronometrado para orar. Porém, é preciso considerar que se a perda de tempo tem sido maior que o tempo produtivo, algo está errado. Outra coisa é que a oração precisa transcender de um simples cumprimento de propósitos pessoais para uma inserção na vida. É como as refeições diárias. Nosso organismo não sobrevive sem elas. Se queremos ter uma vida espiritual, precisamos nos tornar pessoas orantes. Jesus se retirou e passou a noite inteira em oração. Não existe um tempo determinado para orar, até porque o tempo de um monge não é o tempo de um pai de família, mas todos devemos orar. Depois de um grande período em oração, Jesus escolheu dentre os discípulos 12 e os chamou de apóstolos. Também, todo batizado é chamado a exercer no mundo o discipulado e o apostolado. Assim como fez Jesus, nós também devemos proceder. Antes de tomar qualquer decisão, e sobretudo as decisões definitivas, decisões importantes, coloque-se em oração, em diálogo com o Senhor, pedindo a Ele o discernimento da escolha que fará, da decisão que vai tomar. E precisamos sempre nos lembrar que tudo o que fizermos nesta vida deve ecoar para a eternidade junto de Deus. E por fim, a vida de uma pessoa que reza é marcada por traços, às vezes sutis, às vezes extraordinários. De Jesus saía uma força que curava todos. E de que forma a sua oração tem se manifestado na sua vida? Uma palavra de sabedoria, um dom do conselho, o dom de ciência, cura, milagres, pregação, que ao sermos convocados por Jesus, possamos dizer sim a Ele e sermos servos orantes e fiéis na missão a qual Ele nos confia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.